Olá, um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente tem um assunto muito importante para cuidar, principalmente nesse tempo de pandemia em que estamos todos ficando mais em casa com os nossos filhos. Trouxemos uma convidada que tem muitas coisas para nos ajudar na nossa vida prática, na vida como educadores, né? Que é a nossa querida Silvia Cavalcante, Silvia Helena Cavalcante. Ela tem formação em comunicação, arte e terapia, em florais, e ela é uma empreendedora, mãe de 2 filhos, que já trabalhou também como uma livreira aqui na cidade de Atibaia, uma livraria incrível, com brinquedos educativos e tudo. E ela faz orientação, há muitos anos que ela vem fazendo orientação em creches e com grupos de idosos, inclusive, através da fundamentação da pedagogia curativa e da antroposofia. Então vamos receber a Silvia e aproveitar para ter aqui bastante elucidações, possibilidades, maneiras de lidar melhor com os nossos filhos que estão dentro da casa e também para quando eles vão para o mundo, né? É nosso trabalho como pais. Então a Silvia está aqui com a gente. Bem-vinda, Silvia. Obrigada, eu agradeço o convite, Bernadette, é um prazer falar sobre esse assunto com você, que é uma pessoa também tão inteirada em tantos assuntos. Acho que antes de falar um pouco, entrar direto no tema do adolescente, acho que seria legal a gente elucidar um pouco sobre o contexto geral da criança, porque dentro dessa abordagem antroposófica, que vem a pedagogia curativa, que é a pedagogia Waldorf, a criança ela compreende um período que vai dos 0 aos 21 anos, né? Nós conhecemos dessa forma. E ela é dividida em 3 fases, 3 setênios. Então, no primeiro setênio, a gente considera que a formação da criança ela deve ser de acolhimento, de calor, de amor, de afeto. E isso se dá muito mais com a mãe, né? Porque a mãe está mais presente, a mãe que amamenta e tudo isso. E aí tem uma segunda fase que já tem uma transição. Inclusive nessa primeira fase eu queria dizer que nessa primeira fase a criança ela é uma esponja, ela recebe tudo que está no mundo, ela recebe informações sensoriais, tudo que ela escuta fica gravado, né? Isso padroniza nela. Então aí precisa, claro, um cuidado especial para onde essa criança está exposta, né? Então a gente tem esse cuidado de orientar os pais nisso. Já numa segunda fase, que é dos 7 aos 14, dos 8 aos 14, a criança ela já não tem mais aquela coisa da infância. Ela perde um pouco aquele véu do sonho, da fantasia, e ela começa a ver o mundo com um pouco mais de realidade, né? Então isso, no começo, pesa. A criança ela se choca um pouco com o que ela vê, porque aquilo já não está mais dentro de um círculo de proteção mesmo, que é a primeira fase. E aí entra numa fase onde o mundo é belo. Então é importante que dentro desse contexto se apresente a essa criança a beleza do mundo. E uma das coisas que a gente fala é trazer arte na vida desse ser que está em formação. Porque a arte ela mostra tudo isso, né? E ela está em vários aspectos, não só na pintura, mas no teatro, na música, em arte mesmo, né? Pintura, tudo que envolver essa parte artística é legal de apresentar. A expressão artística, né? A expressão artística. A expressão para o belo e ficar em contato com o belo. Exato. Isso daí é super importante de ser colocado, né? E também, quando a gente está trabalhando com a arte, parece que o belo vem pra gente, né? O estado de beleza também acontece dentro da gente. Eu sinto assim, né? Não, mas é mesmo. E aí nós percebemos que para a criança também isso entra de uma maneira muito forte e faz parte para a formação dela, né? Sim. Assim como o calor, porque ela vai agregando tudo isso e isso vai virando padrão na vida dela. Então ela sabe o que é bom, ela vai saber depois o que é belo. E nessa segunda fase, ela não é mais uma esponja, ela já faz uma troca com o mundo. Então ela recebe informação, mas ela também
dá informação, ela já tem uma certa opinião. E como dá? Eles têm cada opinião que a gente se surpreende, né? Mas ainda depois piora. É muito interessante ouvir, então, não, brincadeira, Silvia. Não é que piora. Não é interessante ouvir, então? É muito pessoas, interessante, né? porque ela também se expressa, né? Nesse momento, sim. Nessa fase da vida, a criança ela se expressa, e ela precisa se expressar, ela precisa ser ouvida. Uhum. E eu acho que depois que tem esse momento, né, de troca, que a gente vai entrar nesse tema que é o que mais você me comentou, né, que é uma demanda, inclusive, a fase dos 14 aos 21, que já é uma outra fase, que é uma formação, tudo é formação do eu, né, da consciência dentro desse ser. E em alguns momentos, na primeira fase, ele está voltado para a formação do corpo físico. Sim. Depois do anímico, que a gente chama, que é a alma, né? Que é a formação psíquica. E depois é aquela coisa do eu mesmo, de chegar com tudo e ela ter essa consciência para poder, ela já vai ter uma visão do mundo, uma formação mais completa. Eu queria te interromper um pouquinho. Sim. Acho muito importante você estar trazendo a questão da formação, porque muitas vezes na nossa cultura a gente fica muito ocupado em dar muita informação. Um colégio caro, e inglês, e a tecnologia, né? Então fica muita informação. E às vezes a gente peca pela formação do ser. Não só a formação psíquica, emocional, mas como você bem lembrou, a formação anímica, né? A formação anímica é muito importante também, que a gente preste atenção e dê oportunidades para desenvolver esse lado do ser, né? Eu acho que a criança ela precisa ter tempo para isso. Em cada momento da vida dela, tomar esse cuidado para não exagerar nas formações, na quantidade de conteúdos que a gente quer ocupar essa pessoa, né? Esse ser. Porque ele também ele precisa de um pouco de ócio, né? Como todo mundo. Eu acho que é importante. Nessa primeira fase, nessa segunda fase, na terceira fase já é um pouco diferente, porque ela já vai se expressar de um outro jeito. Deixa eu te interromper de novo. Eu ouvi uma informação sobre o que é ócio e o que é negócio, pela etimologia, achei muito interessante. O ócio é o tempo que você deixa para sua vida interior, para você cultivar a sua alma, a sua interioridade, conversar com você. Se organizar. Se organizar, se aquietar internamente, se conhecer. E negócio é quando você trabalha com a matéria. Né? Então é muito importante que você está falando do ócio, mas que não é o ócio alienado, a preguiça, ou ficar paradão, né, à toa, sem querer se envolver com as tarefas da vida e as responsabilidades da vida. Mas é esse tempo de também ter vida interior. Isso. Né? E isso vai dar uma base, estou pensando aqui, né, mas você que vai dizer aí, para essa outra fase que vai entrando para o mundo dos adultos, né? E assim, acho que é legal também a gente falar, Bernadette, que tudo que a gente aprende tem um tempo de ser processado, né? Não adianta dar uma avalanche de coisas, né? Nós adultos também, né, somos assim. E a gente precisa mesclar o que é intelectual com o que é físico, né? Com o movimento. Então, o jovem, principalmente, dentro dessa fase que chega, que é a adolescência até os 21 anos, para a formação do ser adulto, ele precisa desse tempo e ele precisa também, ele já está formado, então a gente precisa pôr referências, né? Desde do comecinho da adolescência, nós precisamos pôr referências para essas crianças. Por exemplo, quais são os ídolos, né, que estão aí? Seu filho, ele segue alguém que não traz um bom exemplo? Eu não vou dar exemplo porque a gente já está cansado de ver o que tem de exemplo. Ou a gente pode colocar um filme do Gandhi, podemos colocar alguma coisa, um documentário sobre esses grandes heróis da humanidade de carne e osso, que podem ser referências. Sim. Então, nessa fase, é importante que eles tenham essas referências, porque a fase terceira, né, da formação do adulto, do adolescente para o adulto, o mundo é verdadeiro. Então, ele vai procurar a verdade no mundo.
Então, a nossa missão, acho que como pais, como educadores, como família, é ajudar a mostrar o que tem no mundo dentro dessa possibilidade. Porque isso tudo depois vai repercutir na fase adulta, né? A gente sabe disso. Porque assim, a gente pediu perguntas para algumas mães, né, sobre essa fase. E uma das perguntas que veio é como lidar com essa coisa dos filhos que ficam isolados no quarto. Então eles ficam com muitas mídias e vendo uma série de coisas que nem sempre são apropriadas para eles e que trazem também um mundo muito deprimente, né? Com valores perdidos, princípios. Então é interessante você falar disso, né? O quanto a gente tem que pensar nos heróis de verdade e que eles sejam inspiração para essas pessoas, porque senão a gente tem muita depressão no adolescente. A gente chama de hebefrenia, que é quando você procura um sentido no mundo, você procura ídolos, inclusive, que sejam potentes, inspiradores, e você não encontra, porque a gente tem, sim, muitos ídolos, mas que são muito rápidos, né? São meteóricos, que e são tem muito conteúdo. De televisão, né? Esses ídolos da mídia. Ou dos jogos. Dos filmes, dos games. Isso, né? E é isso que a gente precisa cuidar. Tem que contrabalançar, né? Eu diria assim que o foco maior deveria ser num ídolo realmente... de carne e osso. De carne e osso, não construído por mídia, né? E eu acho que explicar para essas crianças que isso é tudo um marketing, né? Que isso não é uma pessoa, ele está mostrando ali uma ideia que não é ele na realidade, né? Ele tá vendendo. Ele é fabricado, construído e a favor do consumismo também, né? Isso, e depois porque vai desencadear. O jogo, nanana. Isso, aí vira um consumo, um comércio. Então, o jovem, ele precisa aprender isso, né? E aí viram padrões também, né? Porque tem que ter o cabelo assim, o corpo assado, ó. Não é só a parte da vestimenta, né? Tudo vem no pacote. Sim. E quando ele percebe isso, ele encontra, aí ele vai procurar a verdade em outro lugar que seja verdadeiro mesmo. Sim. Então, se a gente puder oferecer essa possibilidade, eu diria até, Bernadette, que primeiro, antes de tudo, os pais precisam conhecer os filhos que têm. E eu sei que nesse mundo é muito difícil, porque os pais trabalham, passam pouco tempo com os filhos, e acaba acarretando nesse isolamento, né? Porque acaba não tendo uma comunicação, e aí se fecha uma porta. E aí como que a gente resgata isso, né? Como é que a gente pode ajudar esse jovem a voltar, a fazer um caminho realmente que vai ser bonito, né? Que é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Para os alunos, a gente vai oferecer a ele, ver o que ele gosta, né? O que o meu filho gosta, né? Do que um professor, ele observa também, ele vai ver o que uma criança... É porque eu acho que tem o gostar como gosto que foi manipulado pela mídia, como você estava dizendo, do consumo, e o gosto como personalidade, como temperamento. Exatamente. O que essa pessoa precisa ser estimulada para ela aflorar, né? Isso, eu acho que olhar para o temperamento desse ser é fundamental também, porque aí você consegue captar o que atrai. Então, se ele é uma pessoa melancólica, a gente vai pensar num filme, num drama mesmo, porque ele vai se identificar com aquilo. E depois conversar a respeito, né? E depois conversar a respeito. Ficar assistindo, passivo. E eu acho que talvez até posso dar uma ideia que levar para visitar instituições onde existem situações deprimentes, porque ali ele pode se colocar para ajudar, né? Porque esse ser que tem esse temperamento que vai mais para o lado melancólico, na verdade nós temos todos os temperamentos, mas sobressai mais um, né? Então, essa é uma das coisas, né? Se é uma criança que é mais nervosa, mais colérica, eu acho que um esporte radical pode ser um bom convite. Sim, né? Para ver o que fica bom para desenvolver aquela criança. E não, assim, colocar um monte de atividade indiscriminada
Porque está na moda, porque tem que ir, porque tem que fazer, porque judô, o outro balé, aluno da nananã. classe está fazendo, né? Porque eu acho que a gente também vai muito nisso, né? Ah, meu filho não tem o último iPhone, eu quero dar o último iPhone para ele porque o amigo tem. Então a gente precisa cuidar disso também, né? O que é essencial, né? Para a formação. A gente precisa esquecer um pouco dessa coisa do material. E para trazer esse vínculo de volta é fundamental que a gente faça esse gancho com alguma coisa que realmente faça sentido. Sim, porque aí a gente tem muito, como a gente estava dizendo antes, ansiedade, que é um braço da depressão. Aquele que fica largado e aquele que fica hiperativo, como você falou, ou mais colérico, mais irritado. Aí eu fico pensando que até os próprios pais precisam correr atrás de se nutrir afetivamente, filosoficamente, seus princípios, seus valores, que destino eu acho que é importante eu trabalhar para esse menino, como que eu faço um contato profundo para descobrir o que é motivador para que ele se revele um adulto que tem um sentido para a vida, porque a gente tem muita questão, que foi uma das perguntas das pessoas, como lidar com as questões da droga e do álcool. Ó, eu acho que eu vou começar agora essa pergunta trazendo uma possibilidade, que é resgatar a espiritualidade. Não estou falando de religião, né? Estou falando de espiritualidade. Eu não sei, tem todo tipo de família, né? Então, assim, se vocês são uma família que tem uma religião, eu acho que tem que voltar a cultivar. Porque isso também vai dar nutrição para o adulto, ajudar essa criança, porque se o adulto também não está em condição, não vai acontecer nada. Se a pessoa não tem uma religião, como que ela cultivaria a espiritualidade? Que é um lado do nosso ser, né? A gente tem o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Então, como que a gente poderia estimular esse lado, né? Sem religião. Sem necessariamente ser religião, porque às vezes as pessoas não seguem, ou lê a Bíblia, ou lê... Mas como que a gente pode trazer um pouco, assim, pela pedagogia, né, curativa, o que você pode oferecer que estimula o lado espiritual desse ser? Então, eu acho que a música, por exemplo, a gente pode pôr uma mesa especial, pegar um dia especial, celebrar um dia especial, que não seja um dia religioso, não necessariamente é um dia religioso, né? Porque tem gente de todo tipo. Então, a gente pode arrumar toda forma que for para trazer essa união de reunir família e poder estar junto. Faz uma torta especial num dia, alguma coisa que o filho gostava quando ele era menor, isso resgata laços, né? E é o que a gente quer fazer, trazer esse vínculo. E eu acho que mais do que isso é ter esse olhar para reconhecer essa criança. Né? Será que quando a gente, nesse dia especial, vamos supor, a gente fez um dia especial, fez uma comida que a gente curtia nos nossos encontros infantis, e a gente pode começar uma conversa sobre o transcendente, sobre os mistérios da vida, sobre o sentido e significado da nossa existência? Você acha que isso estimularia, então, trazer um pouco o lado da reflexão sobre a sua própria espiritualidade? Eu gosto da ideia assim, Bernadette. Acho que cada família vai encontrar o seu ponto, maneira, né? A sua maneira. Sim. E essas crianças, elas querem isso também. A gente acha que não, mas esse isolamento é porque ele não está encontrando. Sim. Né? Então, quando ele não encontra, ele se isola, né? E é assim com o adulto também, né? Não só com o adolescente, mas é muito mais explícito, o adulto disfarça mais. Sim. Né? Mas o adolescente, ele não disfarça, porque ele se refugia, né? No vazio. Se isola, e tem um vazio. Eu falo porque como terapeuta, a gente vê muito essa queixa, né, das pessoas, dos adolescentes, deles não sentirem... segurança, não sentirem sentido na sua existência, não ter projetos para o futuro, e eles então buscam refúgio para essa angústia, tanto no isolamento, como no cutting, né, essa coisa dos meninos se cortarem, a coisa das bebidas fortes, e assim, êxtase é a balinha, né? Êxtase, LSD, cocaína, maconha, como uma coisa trivial, as pessoas fumam maconha como cigarro, e os adolescentes são assim muito ingênuos, e eles entram nessas histórias assim
muito rápido. E uma das razões que eu vejo é isso que você está colocando. Não existe uma ideologia, um sentido, uma conversa, um espaço para a gente visitar esse vazio e preencher com propósitos reais, verdadeiros, humanitários. Quando isso parece que não é oferecido, não é considerado, parece que aí fica pior, Silvia. O que você acha? O que você vê como educadora? Olha, eu conversei esses dias com um grande amigo meu que é professor de uma escola Waldorf, e aí a gente tocou no assunto das drogas, inclusive, e aí eu perguntei como que vocês trazem esse tema, né, na escola, sobretudo na escola, porque pai e mãe não adianta falar, né, eu acho que é fechado o ouvido. Quando o pai fala, não vai, isso e aquilo. Cuidado. Né? Isso entra por aqui, sai por aqui, quando é o pai que fala. Mas a escola, ela deveria, né, eu acho que é uma proposta, né, que eu gostaria de fazer, que as escolas trouxessem pessoas para falar desse tema nos mais variados aspectos. Então, a pessoa que é o neurologista, trazer uma pessoa que é usuária e que superou, né? Porque ela vai trazer um exemplo de superação, trazer a pessoa que vai falar sobre psíquico, né? Como que isso pode degenerar as sinapses, né? Que são essenciais para a gente poder pensar desse prejuízo neurológico. E aquela ideia que você deu de levar para visitar, será que não era o caso de vez em quando pegar os adolescentes, que eles adoram um impacto, um filme de mistério, de medo, de suspense, e levá-los para conhecer essas pessoas, conhecer pessoas que se superaram, por exemplo, ou que estão internadas, para cair na real? Então, eu acho que ele tem que querer. Né? Não é que a gente empurra, né? Mas vou... Porque senão ele vai se fechar, ele vai ver aquilo fechado, ele não vai ver. Então, talvez um convite, sim. Eu acho que o convidar nessa fase é mais importante do que impor, porque ele também está se tornando um adulto, né? Então, tem ele que se sentir respeitado. Quer ser respeitado. Entendo. E, geralmente, a imposição, ela é um descarte, né? E quebra o vínculo e a gente quer resgatar vínculo. Então... porque o vínculo é o que vai sustentar, né, essa referência, dar valor para essa referência que o pai e a mãe, os princípios trouxeram. Isso. Então, assim, ter atenção, qual é o professor que ele mais gosta, que professor, ele fala o que esse professor? Né? Quem é essa pessoa que ele gosta, que ele está assistindo? Né? O que ele está vendo? Porque isso a gente precisa saber, né? Sim, isso é muito importante. E mediante isso poder remediar, né? Se isso faltou lá atrás, porque a gente trabalha dentro da pedagogia curativa para que se forme ao ponto de não chegar num nível onde vai ser muito doloroso, né? Porque quando chega numa fase é doloroso para a criança, para o jovem e para os pais, sobretudo. Então é preventivo. É preventivo. E a escola, ela também tem uma parcela, né? Porque ela contribui muito. Então, a escola também acaba tendo uma responsabilidade também grande, né? De poder, de ter que ajudar. De formação, de né? Formação da pessoa. Lembrando que cada um tem o seu papel, deve estar bem especificado, né? Não deixar tudo para a escola ou que cabe à escola. Apesar que hoje está tudo em casa. Então, a gente está chegando ao fim, mas não queria deixar passar a oportunidade de estar você aqui hoje com a gente e falar um pouquinho sobre a questão da sexualidade. Uma das perguntas dos pais foi como abordar a questão de gênero em casa, como conversar, como ter a liberdade, a abertura para lidar com naturalidade, com uma coisa que para a nossa geração e para a geração dos pais não é tão natural. Toda a questão de gênero. Hoje disse que a gente já tem 32 gêneros. Então, transexual, bissexual, homossexual, homoafetivo, assim, é um universo de possibilidades. E eu vejo os meus pacientes também dizerem, eu não sei do que eu gosto, eu não sei se eu experimento para definir. Tem alguma dica, algum caminho que você possa dar para ajudar os pais a lidarem com uma coisa tão moderna, tão recente, né?
sem ser de uma maneira banal, sem ser de uma maneira descuidada. Como você disse, tem que convidar, ouvir, conhecer, né? Eu acho que já é abrir uma porta, né? De comunicação. Se abrir a porta já é um grande passo. Abriu a porta do quarto. Conseguiu entrar no quarto e já agradeça. Ah, tá. Eu acho que essa coisa da diversidade, Bernadette, ela tem que ser cuidada para não virar uma diversidade de promiscuidade. Exatamente, foi a palavra que me veio. Agora, isso é muito pessoal, né? Eu acho que não dá para falar que... existe gênero masculino e feminino, né? Existem dois corpos, dois tipos de corpos, isso é fato. Por mais que tenha um monte de nomes para diversidade, né? Para classificar o gosto que cada um tem. É porque são identidades psicológicas também, né? E você sabe, vou te cortar, porque eu achei muito curioso um simpósio que eu estive na PUC, que o trabalho de quem estava dando lá a palestra era classificar o gênero da pessoa, porque ela tinha, por exemplo, órgãos internos de um sexo, genitália externa de outro e a parte hormonal indefinida. Então, às vezes, os pais criavam como menina e era um menino, mas daí menstruava. Então, a gente também tem um problema aí, sabe? Botando mais lenha assim na fogueira. Então, não, porque também tem o preconceito. Isso é pouca vergonha, isso é novidade maluca. E não é bem assim. Não. A gente tem uma série de questões muito importantes da gente conhecer e lidar. Mas, de qualquer maneira, né, vamos ter que pensar aqui algumas ajudas que a gente pode dar nesse sentido. Eu queria te ouvir, assim, o que você recomenda? Eu acho que nós criamos esse mundo, né? Foi criado por nós. E esse é o resultado. Então a gente precisa saber lidar também com isso. Vai ter que aprender a lidar com isso. Os pais têm que correr atrás, né? Assim como também na nossa época nós éramos um bicho de 7 cabeças para os nossos pais, porque eles eram com outra mentalidade também, né? E a coisa se repete, né? De formas diferentes, mas acabam se repetindo. Mas eu acho que o mais importante é a gente trazer o componente do amor mesmo. Porque não importa a essa altura, sabe, na minha opinião, o que a pessoa quer ser, para onde ela quer, o que ela quer vivenciar, né? Mas eu acho que se a gente puder esclarecer que se as coisas são feitas de uma maneira amorosa e não promíscua, isso vai preencher a pessoa. E o contrário não acontece, né? O contrário traz o vazio. Isso é fato. Tem muitas situações de pessoas que relatam, de jovens que relatam, né? Que saem, vão para balada, se relacionam com muitas pessoas num dia, numa semana. E estão sempre vazios, né? Sempre deprimidos até. E quando a gente coloca o componente do amor e explica o que é para nós o amor, porque o amor preenche, então cada um vai ter a sua maneira de contar para o seu filho a sua experiência. Eu acho que trocar a experiência, contar a nossa história de vida, os contos. Eu amo contar história dentro dos meus trabalhos, eu sempre trago uma história. Porque elas estruturam e acho que boas histórias, né? As boas histórias, que tem bons símbolos. Né? Que tenham bons símbolos, né? Histórias, a gente pode, depois você é expert nesse assunto, pode dar, mas eu acho que as histórias de vida também são. Sim, sem dúvida. As histórias da nossa mãe, da nossa avó, a nossa como mãe, como pai, como é que isso aconteceu, essa época que a gente viveu, como é que era? E dá essas referências, e dá essas pitadas, porque são temperos que vão agregar, que vão trazer mais calor, que é o que está faltando. E a gente fala que o eu, ele é componente calórico. Quando a gente está com isso, com o coração quente, é quando nós estamos aqui, nós estamos no presente. E a gente precisa tirar esses
jovens do estado do não presente. Sim, porque aí fica muito disperso com as tecnologias, os muitos estímulos, né? Fugazes e bombardeados, que não leva a ter uma reflexão mais séria, né? Isso. Uma mãe perguntou justamente isso, né? Como que a gente faz com a tecnologia? Né? Como lidar com o excesso? A gente deve dar um limite, não deve? Vamos terminando, acho que essa é uma das... Tem mais... como lidar com a tecnologia de forma equilibrada, né? Como fazer com os games violentos que eles adoram. Eu tenho paciente que fala assim, os meus amigos, eu fiz através dos games, me deu preenchimento, eu ficava tão sozinho, tão chateado no meu quarto, tão vazio, mas aí eu jogo e a única coisa que me... mais distraído. E aí quando volta para o mundo real, tá sem habilidade para lidar com conflito, para se expressar. Fica muito difícil. O que você, fechando, né? A gente vai partindo para o nosso fim. Esse é um tema. Como você pensa? Deve fazer um limite? Como que deve se interferir? É para interferir? Não é? Como educadora... É um tema extenso esse, sem assim, dúvida. Não é uma coisa muito Mas nós vamos rápida. ter que ajudar os pais um pouquinho hoje. Vamos ajudar. Existem estudos de que não é benéfico, a gente sabe, né? Na primeira infância, no way. Celular, videogame, problemas psicomotores, neurológicos, isomotores. A criança precisa se movimentar, é isso que forma, no real, no real. E também a questão de desenvolver lateralidade, um monte de coisas. Tem um menino que vem pro consultório e não sabe pular corda. Então, isso é uma das coisas que acontecem, né? E às vezes você vê aquela criança que esbarra em tudo, ela não percebe, ela não tem noção do próprio corpo, né? Sim. E também, agora lembrando que você falou da fase dos 21, é quando você percebe o outro, não é? Essa passagem do 21 para frente. Você se dá conta que o outro existe. Então, mas aí você já é indivíduo e você olha, o outro vê, percebe, né? Você percebe o outro. Então, e no caso dos games, não tem o outro, né? O outro é o imaginário. É um virtual. Virtual, e você vai para esse mundo, né? E não sabe desse mundo, não tem atração por esse mundo. Não tem vibração, prazer de estar nesse mundo. Então eu vou para o outro, com emoções bastante violentas, né? Bom, enfim, damos limite ou não damos, Silvia? Eu acho que esse negócio de você... primeiro que assim, essa fase dos 14 anos, né? A segunda fase, ela é aquela fase coletiva, né? É com amigos, grupa, né? Agrupado, nunca faz nada sozinho, é tudo em bando. Eu falo que é cardume. E as influências giram em torno dali, né? Então é legal conversar até com outros pais, ver o que está rolando, para em conjunto fazer um trabalho, né, bacana mesmo, comunitário com esses filhos. E a questão dos games, é preciso que a gente tome esse cuidado, sim. Claro, dentro da fase correta, né, que ele tá, porque você é adolescente hoje 13, né, um pouco antes, 14, aí vai. Até 14 dá para conversar, dá para ter uma autoridade, né? Depois é mais difícil essa coisa da autoridade, é mais o convite mesmo. Mas o que a gente precisa é trazer possibilidades de coisas interessantes que sejam mais interessantes do que um videogame, por exemplo. E existem estudos, eu li uma vez que fizeram um estudo nos Estados Unidos, eu não vou lembrar porque foi há muito tempo, eu participei de uma palestra com uma pessoa especialista em jogos, que falava dos resultados, né, que acabavam os jogos causando nas crianças, e ele disse que em uma época alguns soldados, eles eram expostos a jogos violentos, imagens violentas antes de ir para a guerra, para trabalhar a frieza nele. Então, quando a criança começa, olha só, é tão sem intenção, né? Aí você bota lá, libera o videogame com esses jogos de violência mesmo, né? De matar, que espirra sangue para todo lado, né? Que hoje é assim. Sem saber, a gente está fazendo a mesma coisa, né? Que esse estudo mostrou. Insensibilizar. Isso que tira a sensibilização do ser humano, a gente está tirando o humano. Então isso é muito sério, né? É muito sério. Então a gente precisa cuidar sim, e ter uma autoridade, né? Porque pais são pais.
Sim. E acho que cada um tem que se colocar no seu lugar. Tem um momento ali da autoridade, sim. Da claro, boa autoridade. da né? boa autoridade, da autoridade amada, da autoridade amorosa, que ele vai mostrar com autoridade, mas também com calor. Não só com imposições. Nem por raiva, né? Nem Mas, por raiva, não. E os filhos sabem, né, que você está frustrando. Percebem. E no fundo tenham cuidado, né? Por mais que ele se revolte e tudo. Isso. Bom, estamos finalizando, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Nós estamos abertos para mais questões, para mais sugestões e que vocês se sintam bastante tocados, motivados, mobilizados para exercerem a sua função. Como você disse, cada um tem uma função. Pais são pais e precisam ficar nesse lugar. Não dá para enturmar, não dá para fazer de conta que não estou aqui. Agora não dá mesmo, porque a escola é na casa, né? A gente está com a educação online e a formação, ideologias, princípios, valores, o lado humano, né? Porque quando você falou, conta a sua história para o seu filho, naquele momento você está trazendo a sua humanidade com o outro, né? Então ali tem troca. Né? E paciência, né? Porque isso não vai acontecer do dia para a noite. Sim. É um processo. Então é preciso muita paciência para ir resgatando, né? Uma vez que chegou num ponto que está complicado. Tem que pensar novas estratégias, né? E às vezes eu até convido os pais para pensar as estratégias com os próprios filhos. Olha, nós temos um problema aqui e nós vamos precisar sentar juntos e tentar algumas soluções, porque a adesão é melhor. Quando o pai pensa, nossa, tá tudo complicado, a mãe desesperada, vamos fazer assim, vamos tirar o videogame, vamos guardar o celular, vamos, nananã. Aí vira aquela guerra na casa, né? Não resolve. Então, quando você senta e mostra, por mais que o outro não concorde, é claro, porque sai da zona de conforto, ele sabe que no fundo tem-se um cuidado nessa casa, né? Esse meu amigo com quem eu conversei esses dias, ele me contou um exemplo dele tão engraçado, mas tão verdadeiro. Sim. E eu vou compartilhar. Posso? Ótimo, vamos fechar com isso então. Ele disse que um dia estava no quarto, ele fazia cursinho já, Uhum. e aí o pai dele bateu na porta e falou assim, ué, você tá doente? Ele falou assim, não, por quê? Ele falou assim, ué, por que você não foi para aula? Ah, eu vou entrar na segunda aula hoje. Ele falou, não. Eu tô aqui trabalhando para fazer a minha parte e você vai para a escola que você vai fazer a sua parte. E encerrou o assunto. Sim. Então, olha que legal, né? E hoje ele lembrou, hoje ele é pai, né? Sim, também. sim. E trouxe isso. Eu falei, olha, mas no final das contas é tão isso mesmo, Sim, né? Que sim, não dá sim, para... sim. Quero agradecer muito as suas contribuições e espero que todos... a gente vai deixar os contatos, né? Quem tiver vontade de conversar, de pedir mais orientações ou conversar a respeito do que nós fizemos, acho que você vai estar à disposição também, Fico à né? Eu me disposição, coloco. sim, claro, com prazer. E agradecemos a sua escuta, espero que você faça suas reflexões, esteja com os seus pares, né? Trocando ideias, construindo um mundo melhor para os filhos e filhos melhor para esse mundo, né? Construindo filhos. Sim, é o que a gente precisa mesmo. Quero agradecer também. Então, por hoje, tchau. Tchauzinho.